Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago essa questão do Enem de 2018 que parece uma redação, e ela diz o seguinte: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática, têm 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo número 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Essa questão eu digo que é de física porque está tratando de comprimentos de onda, fenômenos de visão e tudo mais. Só que é uma questão muito mais de interpretação de texto. E assim, para dar uma facilitada, eu vou modificar esse gráfico aqui. Eu vou pintar o gráfico do pigmento azul de azul, o do pigmento verde de verde e o do pigmento vermelho de vermelho, para ficar mais fácil de você entender o que ele está dizendo. Essa questão fala que nossa retina tem 3 pigmentos visuais sensíveis à luz. Um desses pigmentos é azul, um deles é verde e um deles é vermelho. E aí, eles são ativados por ondas de diferentes comprimentos de onda. Então, por exemplo, nesse gráfico daqui, se você olhar o gráfico do pigmento azul, você percebe que ondas eletromagnéticas, no caso, com um comprimento de onda próximo de 400 nanômetros, ativam de maneira bem forte esse pigmento. Portanto, você vai perceber essas ondas eletromagnéticas como o que a gente chama de azul. Se você olha o pigmento verde, você percebe que ele é ativado bem intensamente aqui para comprimentos de onda próximos de 550 nanômetros, assim como o pigmento vermelho. Então, nesse comprimento de onda, você ativa esses 2 pigmentos e tem a sensação de uma cor que mistura verde com vermelho, igual a música da Xuxa. Mas é claro que essa coisa não é assim binária, né? Se você pega, por exemplo, esse comprimento de onda aqui, olha, deixa eu ver, de 470 nanômetros, por exemplo, que seria esse cara daqui, você ativa os 3 pigmentos um pouco. Então você está sempre percebendo uma mistura dessas 3 cores. É isso que o texto está falando para você. Ele dá como exemplo o seguinte: se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, essa faixa equivale a este retângulo aqui, número 1, o que iria acontecer? Você ia ativar o pigmento verde praticamente com força total e você iria ativar o pigmento vermelho em aproximadamente 75%. E aí, isso resultaria em uma cor amarelada. O outro exemplo que ele dá é o seguinte: se você joga uma luz na faixa de 600 nanômetros, que é esse retângulo número 2, o que vai acontecer? Você vai ativar o pigmento vermelho na faixa de 75% e o pigmento verde você vai ativar bem pouquinho, deve ser 25% mais ou menos. E isso vai dar para você a sensação de um laranja avermelhado. E aí ele fala que existe uma condição chamada daltonismo, onde algum desses pigmentos, ou mais do que um deles, não funciona de maneira adequada. E aí ele não é ativado como deveria. Então a situação que ele dá para você é a seguinte: nós vamos estimular a retina de um indivíduo que não possui o pigmento verde. Então ele não enxerga, ele não ativa esse pigmento daqui. Ele simplesmente não percebe o verde, ele não tem essa sensação. E aí nós vamos estimular essa retina dessa pessoa com daltonismo usando luzes de 530 nanômetros e de 600 nanômetros, igualzinho no exemplo que ele deu. Então, a pergunta é: o que ele não vai ser capaz de ver durante esse experimento?
Bom, em uma pessoa normal, quando você estimula esses 530 nanômetros, seguindo a ideia do enunciado, você tem uma composição. E essa composição é de verde com vermelho. E isso resulta nessa cor amarelada que a gente vê aqui na interseção dessas duas circunferências. Legal. Só que o cara que tem daltonismo, ele não tem esse pigmento verde. Ou seja, é como se ele enxergasse isso daqui, olha. Ele vai ver só o vermelho. Agora vamos repetir esse exemplo por um comprimento de onda de 600 nanômetros. Aqui em cima, então, 600 nanômetros. Nesse caso, uma pessoa que não tem o daltonismo vai perceber uma mistura entre as cores verde e vermelho, só que dessa vez o vermelho vai dominar. E o resultado é essa cor meio laranja avermelhado que o enunciado está falando. Só que quando você considera o cara que tem daltonismo, que não possui pigmento verde, o que ele vai ver? Ele vai ver isso. Ele vai ver só o vermelho. Ou seja, a princípio, se você pergunta para esse cara que cor é essa daqui que tem esse comprimento de onda e que cor é essa daqui que tem esse comprimento de onda, ele vai dizer a mesma coisa, porque ele percebe praticamente a mesma coisa. Só que, quantitativamente, isso é verdade? Quero dizer com isso, posso marcar a letra E? Posso dizer que os dois estimulam o pigmento vermelho aproximadamente na mesma intensidade? A resposta é sim. Para você perceber, é só você dar uma olhadinha aqui no gráfico bem rápida. Olha só, eu vou traçar uma linha mais ou menos aqui de onde esses pigmentos são estimulados por esses dois comprimentos de onda. Tá vendo? Os dois são estimulados mais ou menos nessa região aqui, que é uns 75%. Então sim, a letra E dessa questão está correta. Ele vai ser incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Em outras palavras, ele vai enxergar exatamente a mesma cor e não vai ser capaz de dizer a diferença. Então a resposta já é a letra E. Mas, de qualquer maneira, a gente vai analisar as letras A, B, C e D para entender por que elas não estão corretas. Então, a letra A fala que essa pessoa com daltonismo não vai ser capaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Vamos lá. Se ela não possui pigmento verde, isso quer dizer que ela não vai ser capaz de perceber o verde, simplesmente. Só que ela vai ser capaz, sim, de identificar que está recebendo esse comprimento de onda amarelo, ou seja, de dizer, olha, tem uma luz aqui no meu olho. Porque o comprimento de onda amarelo vai estimular o pigmento vermelho, que está presente na retina dessa pessoa com daltonismo. Então é por isso que a letra A não serve como resposta dessa questão. Letra B. Essa pessoa não vai ser capaz de ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. O laranja, ele está aqui, olha, em torno de 600 nanômetros. O laranja estimula o pigmento vermelho, estimula até bastante. Então, sim, ele vai ser capaz de ver, inclusive vai ser capaz de perceber muito bem. Então, a letra B está incorreta, porque ele vai ver o estímulo, sim. Ele não vai conseguir diferenciar o estímulo de 600 e o estímulo de 530, mas ver, perceber, ele vai. Agora a letra C. Ele vai ser incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. De novo, o que está prejudicado é o pigmento verde. No entanto, ele ainda tem o pigmento vermelho, que é estimulado pelos dois comprimentos de onda, tanto o do amarelo quanto o do laranja. Então a letra C está incorreta de novo. Letra D. Ele não vai ser capaz de visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro. Então, o roxo está aqui, olha, nessa parte, onde praticamente só o azul é estimulado, de acordo com esse gráfico. E ele tem a deficiência no pigmento verde. Então o azul funciona. Por conta disso, ele vai conseguir sim perceber o roxo. Então, a letra D está errada. Com isso, você percebe que, de fato, a letra E é a única possibilidade 100% correta. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também temos um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando Física pro vestibular. Se você quiser participar, é só clicar no link que está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!